Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão da série Outubro Rosa. Hoje é 6 de outubro e a minha convidada especialíssima é a Mariana Beckhäuser. E ela é presidente da Beckhäuser. Olha só que coisa interessante. Pronuncia diferente, né, gente? Mas são coisas do mercado. Mariana, obrigado pela sua presença. Estava morrendo de saudade de você, ué. Pois é, Carlão. Obrigada eu pelo convite. Estava com saudade também de conversar contigo. Você resgatou aí, fazia 3 anos a última conversa de Fala Carlão que nós tivemos, né? Pois é, Muito bom gente, estar nossa aqui. senhora, não podemos, eu falei assim no começo, eu falei, é um absurdo a gente ficar 3 anos sem se falar, gente, não existe isso, não é possível. Mas olha, é o seguinte, corrigimos esse fato, e é o seguinte, tá muito legal essa série Outubro Rosa aí, para valorizar o trabalho das mulheres. As mulheres são cada vez, as mulheres sempre mandaram no mundo, né? E eu acho que existem algumas distorções, não sei porquê, e as mulheres, mas cada vez mais as mulheres assumem o lugar que é efetivamente delas. Ô Mariana, e aqui é o seguinte, eu sempre falo que ninguém nasce presidente de nada e todo mundo tem uma história para contar. Então, eu queria que você contasse, você tem ótimas histórias, eu queria que você contasse um pouco a sua história e a história, obviamente, dessa empresa, da sua família aí, que para a gente falar disso, a gente vai estar falando aqui de sucessão, a gente vai falar de um monte de coisa bacana. Então, vamos começar do começo, Mariana. Fala aí. Vamos lá. Bom, eu sou uma menina do interior, nascida em Paranavaí, no interior do Paraná. Uhum. Faz 40 anos aqui, uns dias. E, bom, nasci morando numa chácara, então o pezinho no campo sempre teve. Uhum. E sempre acompanhei muito de perto o trabalho da empresa, porque o meu pai, né, desde quando eu nasci, meu pai era o presidente da empresa já, então a gente Uhum. sempre viveu muito o negócio, brincava nas feiras agropecuárias, né, ia para a fazenda junto, então pega esse gosto. Mas eu optei por fazer um caminho, meus pais sempre deram muita liberdade, eu optei por fazer um caminho fui morar fora, morei fora do Brasil 1 ano, fui fazer Uhum. faculdade, fiz comunicação, habilitação em relações públicas em Londrina, e eu não tomei uma decisão no começo que eu não queria trabalhar com meu pai, porque eu tinha aquela sensação de que as pessoas me perguntavam: o que você faz? Você trabalha com seu pai. Então, né, parece que você não fez alguma coisa você por você na vida. Uhum. Demorou um tempo para eu entender que, assim, meu pai aos pouquinhos foi pedindo ajuda para organizar um evento, para fazer um boletim informativo, algumas coisas que tinham a ver com a área de comunicação, que ele estava precisando de ajuda. E eu, aos poucos, fui chegando até que em 2005 eu tomei a decisão de que, poxa, isso é um negócio da família, a minha área de formação podia contribuir com o negócio e eu enxerguei que talvez eu tivesse uma possibilidade maior até assim, de influenciar, de colocar ideias em prática ali do que trabalhando em outras empresas como eu estava fazendo na época. Uhum. E aí eu vim, então, para a Beckhäuser em 2005 para a área de comunicação, né? Estruturar uma área de marketing que não tinha uma área estruturada na época. E a empresa familiar e pequena, a gente, né, tem que bater o escanteio e correr para a área para cabecear. Então eu fui me envolvendo em outras questões que não eram só comunicação. A gente aos poucos foi chegando e eu me meti um bom tanto na questão de alinhamento societário, de fazer os sócios pararem para, né, se conversar, pensar futuro. A área de planejamento é uma área que eu sempre gostei bastante, então fui nesse caminho até que a gente fez todo um trabalho de alinhamento entre os sócios e culminou com esse trabalho que os sócios escolheram, já falando um pouquinho de sucessão, né? A gente Uhum. criou um conselho de sócios e aí eu fui indicada pelo conselho como sucessora para a presidência. Né? Uhum. Na época, isso foi há uns 5 anos atrás, memória, em 2020, 5 anos. Então, eu virei vice-presidente executiva como uma espécie de trainee. Então, né, eu fui Entendi. aprendendo com meu pai e aí trouxe uma outra pessoa para me ajudar. Ainda tinha um pezinho na comunicação, trouxe uma pessoa para me ajudar nisso. E assim fui me preparando. E a tarefa que eu recebi nessa sucessão foi uma empreita de coordenar um projeto de mudança para o futuro da empresa. E a gente fez um projeto muito grande que culminou com a mudança, inclusive, da planta fabril de lugar.
né? A empresa tem 50 anos, completamos esse ano 50 anos de história. Começou lá com meu avô, passou por vários planos Deixa eu falar. econômicos e pandemias diferentes aí, né? Vários problemas na história. Você estava me falando o seguinte, na verdade a empresa começou, seu avô era carpinteiro, é isso? Me Meu conta, avô, eu gostei dessa história, eu queria que você gostou dessa contasse ela. história? Meu avô, seu Arcângelo Beckhauser. Meu avô era carpinteiro, construía casas, né? Uhum, E meu pai sempre lembra que ele, desde criança ele ia levar a boia para o meu avô na hora do almoço e ficava fazendo alguma tarefa na construção, aprendendo coisas. Então, enfim, ali já começa o aprendizado. E em 1969, o meu avô meus avós tinham também um bar uhum, onde a minha avó servia refeições para o pessoal que trabalhava nas máquinas de café. A época do café na região era muito forte. E esse bar criou anexo um salão de baile. Meu avô tocava baile, ele tocava sanfona, violão, autodidata da música, e ele tocava baile ali. E um belo dia ele construiu uma casa e um amigo pagou ele essa casa com um Jeep. E esse Jeep ele usava para fazer feira, né? Também meu pai e meu tio ajudando, eles iam, né, para feira vender hortifruti e tal. E depois tinha um amigo dele que tinha uma marcenaria na cidade que queria ir embora de Paranavaí. Não estava mais contente, queria ir embora, e ele propôs para o meu avô trocar o Jeep, para ele pegar o Jeep e ir embora e trocar nas máquinas de marcenaria. E meu avô pegou então essas máquinas e montou a marcenaria onde era o salão de baile. Assim que começou, e era marcenaria e carpintaria Beckhausen. Então ele fazia coxo, carroça, armário de cozinha, né? É assim que começou a história. A empresa depois teve uma ruptura no caminho, não segue exatamente a mesma empresa, uhum. ela recomeçou, mas a gente considera esses 50 anos do 1970, que foi o ano que fabricou o primeiro tronco de contenção. Aí meu avô veio um marceneiro trabalhar com ele, seu João Maciel. E o seu João já tinha trabalhado, não foi a Beckhauser que inventou, né? Já existia tronco de contenção. E o seu João Uhum. já tinha trabalhado com isso e ensinou a fazer. Meu pai foi o ajudante do seu João no primeiro tronco de contenção que a empresa fabricou. E, enfim, de lá para cá, a história é comprida, né? Mas meus avós se separaram, você está falando de Outubro Rosa, né? Uma história curiosa para a época, porque meus avós se separaram, Pois isso não é, era uma tipo coisa muito assim, comum a na época, em empresa já 70, era moderna até nisso, hein? 76, e a minha avó ficou com um negócio. Na separação, ela ficou com um negócio e ficou com uma dívida com meu avô. E meu Uhum, pai e meu tio entraram como avalistas dela nessa dívida. E entendi. aí ela, enfim, teve uma série de dificuldades depois disso, aí passou por um momento bastante difícil, ela acabou não conseguindo seguir o negócio, né? Uhum, Acabou tendo que parar, por assim uhum, dizer. E aí meu pai e meu tio, como eram os avalistas, eles se envolveram nisso, no acertar as contas, deixar o nome limpo e tudo mais. E eles recomeçaram o negócio, uhum. mas nessa mesma base, né? Com esse aprendizado do pai e da mãe que a gente traz no DNA da empresa até hoje, muitos aprendizados que são do meu avô, essa veia de... Eu te contava também que a gente né, nosso mercado não tem número para dizer quem é a maior empresa do segmento, mas a gente Uhum. se vê muito como uma referência de inovação. Assim, a gente é muito procurado para desenvolver coisas novas. Tal. E isso vem desde o meu avô. Meu avô fez o primeiro protetor de coice de um tronco de contenção que existiu no Brasil, foi meu avô que criou. Em Legal. 72, a pedido de um pecuarista também, na época, já fazia inseminação artificial, e aí Bom, procurou que precisava de uma proteção. Enfim, então, isso a gente traz, né, até hoje. E estamos agora já num momento, eu falo que eu sou uma segunda, terceira geração, né? Porque eu venho fazer a sucessão do meu pai na presidência, meu pai hoje é presidente do conselho, então há 2 anos uhum. eu assumi mesmo como presidente, e completamos agora, nesse janeiro, a mudança, então, da planta Fabril, que a gente estava nesse mesmo endereço desde os 50 anos e foi ficando pequeno ali, a gente estava Uhum. dentro da cidade, enfim, tinha que se mudar dali para poder crescer, e a gente acabou vindo para uma casa nova, projetando uma fábrica inteira nova, e aí com uma série de aportes de tecnologia, né, pensando visão de futuro aí do nosso mercado.
Ô, Mariana, deixa eu te perguntar o seguinte, só para a gente dar um fechamentozinho nessa história de inovação aí, né? Porque os troncos, eu, inclusive, quando era pecuarista, quando fui criador de giro leiteiro, tive um tronco Beckhauser, e fui muito feliz, o tronco um espetáculo. Mas eu me lembro, né, que já naquela época, e eu tinha um tronco completo, era um tronco com balança e tal, e o tronco, acaba que a contenção é só um pedaço do tronco. Hoje em dia, na verdade, o tronco ele é parte de um processo de gestão das boas fazendas. É isso mesmo, Mariana? Como é que desenvolve um pouquinho mais esse tema para mim? Sem dúvida. A gente diz que, se for comparar com uma indústria, né, a fazenda está produzindo alimento, não produzindo matéria-prima para a indústria da carne. E diz que o tronco é o gargalo de produção ali. É onde passa, arroba por arroba do capital do pecuarista passa ali dentro do equipamento. Então, por isso que a gente vem muito trabalhando nesse conceito, Carlão, de mudar, inclusive, esse entendimento de não é um troço sujo que está lá no meio do curral. É uma máquina que processa o dinheiro do produtor em arroba, né? E que cuida dessa matéria-prima da melhor forma possível. Então, a gente, da década de 90, você lembrava também antes na nossa conversa aí do Renato, né? O Renato dos Santos, que é veterinário, que foi um encontro com meu pai na década de 90, e de uma conversa dos dois que surgiu essa coisa de entender que a gente precisava olhar mais para o nosso usuário. O boi é nosso cliente também, ele que usa o produto. Então, como é que a gente trabalha os equipamentos para respeitar esse animal, para cuidar da melhor forma possível, para entregar para o frigorífico uma matéria-prima com mais qualidade, né? Sem contusão, enfim, que a gente... Uma outra coisa que eu lembro que meu irmão, o Thiago, que você conheceu, também teve a oportunidade de conhecer, trabalhou com a gente na área comercial. Hoje ele não está na operação da empresa mais, segue com a gente mais numa esfera estratégica, mas o Thiago sempre falou uma coisa, dizia, a gente olha para a nutrição, a gente olha para algumas coisas que colocam, tem todo um trabalho de genética para colocar acabamento no animal, para colocar carne. O tronco de contenção não faz isso, mas ele tira se ele for ruim, o manejo, se for mal feito, ele tira toda aquela dedicação que o pecuarista colocou, né, para produzir. Então, enfim, tem uma série de conceitos abarcados no tronco que realmente vai além só do equipamento, né? Então, essa coisa da gestão da informação, da coleta de dados, de ter um momento de tomada de decisão quando o animal está, né, ali no manejo, com o exemplo que você mesmo trouxe da balança acoplada com a contenção. Enfim, tem muita tecnologia aí, né? Tanto que a linha de automação, nós trouxemos em 2005 esse conceito para o mercado, 2005 para 2006. 2006 veio para o tronco de contenção. Nós somos convidados pelo grupo ético da Unesp, Jabuticabal estava fazendo na época um trabalho para frigorífico, para melhorar a eficácia no atordoamento dentro dos preceitos do abate humanitário, precisava de uma contenção lá na planta frigorífica. Aí a gente desenvolveu um equipamento que está na nossa linha hoje, que é um box, com contenções para abate humanitário. E aí o frigorífico nos pediu para automatizar e a gente foi entender o que era esse negócio de automação, botou isso lá e depois trouxe para a fazenda. Né? E daí começou a linha de equipamentos automatizados que já existia nos Estados Unidos, na Austrália, na pecuária, mas aqui no Brasil ainda não. E hoje é a linha, assim, desde então é a linha que mais cresce, não é o maior volume de vendas, obviamente, ainda hoje, mas é a linha que mais cresce, a gente vê como uma tendência muito forte, essa coisa de juntar, né, a tecnologia e a informação com o manejo em si. Ô, Mariana, deixa eu te falar, papo bom é assim, passa rápido, o nosso programa já está acabando, então eu não poderia, e já que é Outubro Rosa, eu quero que a gente feche esse assunto aqui. Eu queria saber de você, se, como mulher, e é até interessante, porque você fala que a sua empresa começou com uma mulher, né? Começou com sua avó, na verdade, lá atrás. Então, eu queria que você me falasse o seguinte: existiu no seu caminho mais dificuldades ou mais facilidades pelo fato de ser mulher, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que vale é competência e ponto final? Carlão, eu não acho que é uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que tem sim uma série de barreiras para as mulheres em vários espaços, no meio pecuário não é diferente, é um universo muito masculino. Mas eu, te falar bem verdade, assim, eu nunca senti uma dificuldade real no meu caminho
por conta de ser mulher. Lógico, tem às vezes um cliente ou outro que olha meio desconfiado, né? Fala com essa menina, será que ela sabe do que está falando? Mas assim, muito, muito pouco mesmo. Mas eu acho que eu tive um respaldo bom, né? Principalmente dos sócios aqui, do meu pai, que é a escola de aprendizagem. Então, acho que eu cheguei com uma escolta boa. Isso sempre me abriu muita porta, mas sem dúvida, olhando, né, principalmente daqui para frente, acho que a tendência é que cada vez mais é isso, é competência. E uma coisa que eu tenho visto, é muito comum a mulher, quando ela entra no lugar de liderar, assim, a gente se obrigar a colocar uma carapaça de guerra, de um pouco trazer essa energia masculina, de, né, eu preciso ser forte, eu preciso... E não é isso. Eu acho que a riqueza é justamente trazer esse sutil do feminino e achar como é que isso se equilibra, né? Os negócios precisam disso também. Essa coisa do cuidado, do olhar para o impacto que a gente gera no mundo, como é que a gente cuida das pessoas, como é que a gente cuida dos animais. Isso tem muito a ver com o que a Beckhauser se propõe a fazer. Então, acho que eu sempre tive muito em casa com isso. Muito bom. É isso que ontem, inclusive, falando aqui com a Fátima Mota, que é a psicóloga, ela me falava sobre isso. Aliás, a Fátima Mota, ela não é psicóloga, ela é uma executiva e hoje ela está terminando, ela é psicanalista, entende tudo de recursos humanos, enfim, uma fera, e ela estava justamente falando isso, né? O tanto que a mulher, com o jeito mulher de ser, ela consegue trazer tantas contribuições para o negócio. Mariana, eu queria te agradecer imensamente, infelizmente nosso tempo acabou. Obrigada, Carlão. Eu que agradeço. Muito bom estar contigo. É o que você falou, isso aí, conversa gente. boa, passa rápido. Conversa boa, passa rápido demais. Mariana, super obrigado pela sua presença aqui. Quando a gente precisa marcar uma agenda aí, quando a gente puder voltar a viajar, vou te visitar lá em Maringá, né? E quem sabe tomar um café junto com você ou até almoçar junto aí um dia desses. Muito bem-vindo. É isso aí. Gente, obrigada, Carlão. Por favor, a hora é agora. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Por favor, ajude o YouTube a mostrar esses vídeos para mais gente. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, o seguinte, espalhe esse vídeo para todos os seus amigos. Um forte abraço. Até amanhã. A gente continua com o nosso Outubro Rosa. Forte abraço.